Graça e paz, amados irmãos. Bom, a gente está junto mais uma noite para estudar a palavra de Deus, para orar, para ter o nosso momento de comunhão. Quero convidar você a se colocar na presença de Deus nessa noite, em culto ao Senhor. Ainda que estejamos distantes fisicamente, nós estamos virtualmente unidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para prestar culto a Ele, para adorá-lo. E a presença poderosa dEle está conosco para nos conduzir em culto e adoração ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 28. Abre aí a palavra do Senhor para você acompanhar a leitura. Romanos 8, de 28 a 39, diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse cântico de vitória, de celebração a Deus, é extraordinário. A palavra de Deus está nos mostrando que nós em Cristo estamos seguros, somos mais do que vencedores. Que apesar das lutas que enfrentamos nesse tempo presente, por causa de Jesus Cristo, nossa vida está segura nas mãos dele. Somos mais do que vencedores naquilo que o Senhor nos garante em Cristo Jesus. Vamos adorar o nosso Deus, vamos louvá-lo por isso. Vamos orar nesse momento, clamando a Deus por intervenção na nossa vida, clamando a Deus por intervenção na nossa família, clamando a Deus por intervenção na humanidade, clamando a Deus pela salvação dos nossos amigos, familiares, pelo avivamento da igreja do Senhor nesse tempo, por cura, por bênção, por fortalecimento para os nossos corações, na nossa vida, para adorarmos ao Senhor. Feche seus olhos um pouco e ore comigo nesse momento. Pai, é no nome de Jesus Cristo que estamos unidos nessa noite, é no nome de Jesus Cristo que nos apresentamos diante do Senhor nessa certeza que nós somos teus filhos, que nós fomos resgatados da morte, nessa certeza que somos tua família, teu reino, e que buscamos, ó Deus, a tua face, porque o Senhor é verdadeiro, é justo, é único, é o Todo-Poderoso, e é a ti que queremos render toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Recebe nessa noite nossa adoração, nosso coração diante do Senhor. Em um só coração, Pai, nós clamamos ao Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia da humanidade. Intervém, Senhor, na nossa história, mais uma vez, por tua graça, por teu amor, e cura, ó Deus, essa enfermidade, aplaca o avanço desse vírus. Deus, salva aqueles que estão ainda sem salvação, aqueles que ainda não te conhecem. Nos dê oportunidade de falar a todo tempo, em todo lugar, do teu amor, da salvação que temos em Cristo Jesus.
Pai querido, abençoa nossas casas, nossas famílias, abençoa nossos lares, guarda e protege, ó Deus, cada lar, cada casa da tua igreja, cada povo do Senhor, cercando com o teu anjo, livrando de todo o mal, abençoando, ó Deus, a sua igreja, o seu povo espalhado na face dessa terra. Seja com a nossa igreja, Pai. Igreja Batista Nova Vista. Abençoa os seus membros, desperta em cada um o desejo de viver para o Senhor, de viver para a tua glória, dando a cada um coragem, dando a cada um discernimento, sabedoria, para poder caminhar na tua presença com poder, com autoridade, vencendo as suas fraquezas e testemunhando do teu evangelho. Obrigado por esse privilégio, Pai, que nós temos nessa noite de estarmos reunidos para estudar a tua palavra. Por isso, abrimos o nosso coração e clamamos a Ti. Fala ao nosso coração nessa noite, Pai, trazendo entendimento da Tua vontade, nos mostrando aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós, para que vivamos conforme essa vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. E assim, ó Pai, possamos Te glorificar. Seja conosco, nos abençoe. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a palavra de Deus na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo. E a gente tem tido como tema para estudar essa carta, preparado para toda boa obra. A gente está pensando, olhando para essa carta, pensando nesse tema. Precisamos, como servos do Senhor nesse mundo, como representante, como embaixador de Jesus Cristo nesse mundo, como representante do reino de Deus nesse mundo, nós precisamos estar preparados em todo tempo, em todo lugar, para toda boa obra. E a gente está estudando, então, essa carta. A primeira coisa que a gente percebeu, que a gente viu, é que a gente precisa de coragem para viver a vontade do Senhor. A gente estudou os versos de 1 a 7 e percebeu isso. Depois nós entramos nos versos de 8 a 10 e estamos vendo que nós precisamos de suportar os sofrimentos pelo Evangelho. Nós vivemos nesse mundo como estranhos a esse mundo porque não pertencemos mais a ele. Esse mundo é hostil a nós porque esse mundo é governado, o sistema desse mundo é governado pelo príncipe das trevas. E Satanás então governa e rege esse sistema mundano e nos ataca, e nos persegue. Mas nós contamos com a poderosa presença do Senhor conosco. E Paulo então está escrevendo a Timóteo, animando o seu filho na fé para ele não desanimar. Paulo está preso, já sabemos disso, numa prisão, provavelmente em Roma. Está abandonado pelos alguns dos seus companheiros de jornada que o abandonaram, mas ele está ali firme no Senhor, com a sua fé renovada, animado e animando Timóteo a não desanimar. Timóteo está em Éfeso, pastoreando aquela igreja, e Paulo tem essa preocupação de cuidar do seu discípulo na fé. Verso de 8 a 10 diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. A gente já viu que a gente precisa estar suportando esses sofrimentos pelo Evangelho. Então, a primeira coisa que Paulo diz para Timóteo ali é para ele não se envergonhar, nem do Evangelho e nem da prisão de Paulo, porque ele está preso por causa do Evangelho. Depois a gente viu que nós temos uma santa convocação a cumprir. Paulo está lembrando a Timóteo disso, que nós, como servos do Senhor, fomos comissionados e enviados a esse mundo para falar de Jesus em todo lugar, em todo tempo, a qualquer pessoa, enquanto há tempo de levar a palavra do Senhor a cada coração. Hoje, então, encerrando essa parte de suportar os sofrimentos por causa do Evangelho, nós vamos ver que a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Isso é uma garantia que nós temos como filhos de Deus.
Nós fomos resgatados, salvos. Essa obra de Jesus Cristo em nossas vidas foi feita de maneira perfeita, poderosa. Isso não pode ser mais desfeito. Ninguém tem poder para isso. Ninguém pode mais nos separar do amor de Deus. Nós somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos em Cristo Jesus e podemos ficar tranquilos, nos assegurar disso. Termos a nossa tranquilidade de que estamos salvos no Senhor Jesus Cristo e que assim que fecharmos nossos olhos nesse tempo, nesse mundo, estaremos com o Senhor para viver por toda a eternidade com Ele. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Paulo encerra esse versículo 10 que nós acabamos de ler dizendo que Ele, que Jesus, tornou inoperante a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Como a gente precisa de compreender isso, meu amado irmão. Como a gente precisa de entender isso que foi revelado em Cristo Jesus. Essa verdade que às vezes é tão confusa na cabeça das pessoas. Mas nós precisamos ter essa certeza de que fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. E Ele é a nossa garantia. Fomos selados pelo Espírito Santo de Deus como penhor, como garantia da nossa salvação, como diz Paulo escrevendo aos Efésios. Qual é o maior temor do ser humano? Qual é o maior medo do ser humano? Com toda certeza, é o medo da morte eterna. É a incerteza da sua condição na eternidade. Para onde eu vou? Como é que vai ser a eternidade? Tem vida após a morte? Vou para onde? Vou para o céu? Vou para o inferno? Esse é o temor do ser humano. E a sentença de morte sobre a humanidade esteve reinando desde o início, desde Adão, meu amado. Desde que Adão pecou contra Deus, se rebelou contra Deus, a morte reinou, escravizou e assombrou o coração do ser humano. Contudo, meu amado, logo após a condenação do homem, lá no Jardim do Éden, a morte eterna, a separação eterna de Deus, Deus já planta no coração do homem uma semente de esperança em relação a redimir o homem do seu estado de morte eterno. Quando a gente presta atenção nas palavras de Deus, logo após a maldição da serpente, logo após ele amaldiçoar a serpente, em Gênesis 3,15, diz assim a palavra de Deus: porém, inimizade entre você e a mulher, falando para a serpente, entre a sua descendência e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Como eu disse, a morte reinou sobre a humanidade e assombrou cada ser humano desse planeta desde Adão, desde que Adão cedeu. Mas Jesus Cristo cumpriu a promessa de Deus, que Deus fez lá no Éden, em Gênesis, que nós acabamos de ler em Gênesis 3,15, mostrando ao ser humano que ele tinha um plano perfeito para resgatar a humanidade, para redimir o ser humano. E esse plano era que ele faria nascer um descendente, ou descendente da mulher, que iria dar fim a esse pecado na nossa vida, a essa nossa condição de condenação eterna. Jesus Cristo então nasce, cumpre sua missão, esmaga a cabeça da serpente, pondo um fim exatamente a essa nossa morte eterna. Cristo é esse plano perfeito de Deus que a gente precisa de compreender, que a gente precisa de entender. Cristo veio resgatar a humanidade, colocando um fim a esse reinado de morte. Cristo ele traz essa luz à vida, ele traz essa luz à imortalidade por meio do Evangelho que nos libertou. Então, meu amado, o que a gente precisa entender? Nós precisamos de suportar os sofrimentos pelo Evangelho. Como é que a gente consegue fazer isso? Com essa garantia de vida eterna que nós temos. Com essa certeza de que somos filhos de Deus. Que a nossa vida está nas mãos do Senhor e nada pode mudar isso. Essa nossa coragem para enfrentar o que for preciso pelo Evangelho, para suportar os sofrimentos, como Paulo estava suportando na prisão e como ele estava admoestando Timóteo a não desanimar no ministério, na vocação, na santa vocação que ele tinha, como nós estamos sendo exortados hoje, através da palavra de Deus, a não desanimarmos diante das dificuldades que precisamos enfrentar para pregar a palavra do Senhor, para ser um discípulo de Jesus Cristo nesse mundo.
Toda essa coragem, meu amado, é porque nós temos essa certeza no nosso coração. Nós podemos ter essa certeza no nosso coração. Nós podemos ter a certeza de que somos filhos de Deus. Nosso destemor para enfrentar e suportar o que for preciso por causa do Evangelho vem dessa certeza da garantia da nossa vitória sobre a morte em Cristo Jesus. Nossa disposição para cumprir a vontade de Deus sobre qualquer circunstância que for, para nos mantermos fiéis ao Senhor, no testemunho de Jesus Cristo, na conduta cristã, para nos mantermos fiéis ao Senhor diante da provação que for nesse mundo, é porque Jesus Cristo trouxe luz à vida e tornou inoperante o poder da morte, trazendo luz à vida, trazendo luz à imortalidade, nos fazendo entender que agora nós, em Cristo Jesus, nós somos imortais. Nós vamos nos desfazer desse corpo. A morte vai corroer esse corpo que nós temos, mas nós vamos ressuscitar com Cristo e vivemos com Ele para todo sempre na eternidade. Assim como a gente experimentou a morte pelo pecado, nós também sabemos que experimentamos a vida por Cristo. Assim como nós testificamos que o pecado nos condenou à morte eterna e experimentamos isso, nós também testificamos que Cristo nos absolveu dessa condenação e nos garantiu vida eterna nele. Em mais o que temer, pois nada mais pode nos separar do amor de Deus, nada mais pode nos separar do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 e 22, a palavra de Deus diz assim, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, falando de Jesus. Pois da mesma forma, como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Essa é a nossa certeza, meu amado. Essa é a nossa garantia. Hoje a gente vive por essa esperança que nós temos em Cristo Jesus, por essa viva esperança que nós temos no Senhor, por essa certeza. Hoje nós enfrentamos qualquer tipo de perigo pelo Evangelho, por Cristo, por causa dessa certeza que Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou e venceu a morte, nós também ressuscitaremos com Ele quando Ele voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja. Nós ressuscitamos de um estado de morte para um estado de uma vida nova. Hoje vivemos com o Senhor e temos testificado disso, temos experimentado essa vida nova no Senhor, e isso tem despertado a nossa vida e nessa certeza de que nós vamos ressuscitar com o Senhor quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Por isso nós não tememos a morte, por isso a morte não nos assombra mais, por isso a morte não nos assusta mais, porque nós sabemos qual é o destino da nossa alma, qual é o destino da nossa vida. Por isso nós não recuamos diante das dificuldades, por isso não nos amedrontamos diante dos desafios, por isso nós suportamos todo e qualquer sofrimento pelo Evangelho, porque nós entendemos, meu amado, que não pertencemos mais a esse mundo. Nós não queremos mais nada que Ele nos ofereça, porque já temos vida eterna, plena, garantida em Cristo Jesus. Cristo, a nossa esperança, Cristo que ressuscitou a nossa vida espiritualmente, vai nos ressuscitar naquele dia, e isso é que nos enche de coragem, isso é que nos enche de determinação para viver para o Senhor. A morte não nos amedronta mais. Aquilo que assusta, assombra a humanidade sem Cristo, aquele que está em Cristo não tem medo, muito pelo contrário, ele se sente tranquilo. Ele se sente até ansioso por esse dia em que Cristo vai voltar e que ele vai poder entrar nos céus e viver para sempre com o Senhor, porque Cristo derrotou a morte e arrancou do nosso coração toda a incerteza, todo o medo, toda a insegurança, nos dando a garantia de que não há mais nada a temer. Não tema mais nada, meu amado. Não tema mais nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de luta, não tema nada, porque nada pode mais nos assombrar, porque o Senhor venceu a morte por nós. E ainda em 1 Coríntios 15, quero ler com você também os versos 54 a 57, olha que cântico extraordinário de vitória, que certeza nós podemos ter no Senhor. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória.
Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa certeza. Como disse Paulo em Romanos 8, que nós lemos no início desse culto, somos mais do que vencedores. Que diremos, pois, diante dessas coisas, dessa certeza que Cristo nos salvou, nos justificou, nos glorificou? Que diremos, pois, diante disso, meu amado? Nós somos mais que vencedores. Se Ele é por nós, quem é contra nós? Quem pode desfazer essa obra perfeita que o Senhor fez na nossa vida? Essa garantia nos enche, como eu disse, de coragem, de determinação para cumprir a vocação que nós temos, para enfrentar esse sofrimento que for preciso enfrentar por causa de Jesus Cristo. O Espírito Santo que habita em nós, meu amado, testifica que nós somos filhos de Deus, testifica que nós vivemos uma vida nova, testifica que nós fomos absolvidos de todo pecado, que nós estamos experimentando essa vida extraordinária no Senhor. Não tememos nosso amanhã, não temos medo do que vai nos acontecer, porque se morrermos, morremos em Cristo, estamos vivos com a garantia de toda a eternidade para viver para a glória do Senhor. Não é o que podemos fazer, meu amado irmão, ou o que deixamos de fazer que garante a nossa vida eterna, mas o que Cristo já cumpriu, já fez por nós. A nossa redenção está garantida na vitória de Cristo sobre a morte, na vitória de Cristo ressuscitando ao terceiro dia. Ele que nos garante isso. Infelizmente, muitas pessoas confundem isso, pensando que se você tem a certeza da salvação, você vai se acomodar nessa certeza e não vai viver a vida plena no Senhor, não vai cumprir o chamado de Deus, não vai querer fazer nada para o Senhor, não vai querer agradar o Senhor, porque você já tem certeza que está salvo. Muita gente confunde isso e pensa que se eu tenho essa certeza na palavra de Deus, na obra de Jesus Cristo, então eu me acomodo. Muito pelo contrário, meu irmão. Alguém que foi alcançado pela graça de Deus, alguém que nasceu do Espírito de Deus, alguém que é habitado por esse Espírito, ele sabe quem é, ele sabe que foi absolvido, ele sabe que está vivendo uma vida nova no Senhor, ele sabe que foi perdoado dos seus pecados, e ele sabe para onde está indo. Como que alguém que ressuscitou da morte com Cristo, nasceu de novo, é uma nova criatura, tem um novo coração, uma nova mente, tem um novo alvo de vida, um novo desejo de vida, um novo sonho no seu coração. Como que essa pessoa pode se acomodar por saber que agora é um salvo no Senhor Jesus Cristo, que a sua salvação é eterna, que nada pode mudar isso, porque foi garantida pela obra de Cristo perfeita em sua vida? Muito pelo contrário, meu irmão. Quem é restaurado e tem uma vida nova, uma nova mente, um novo coração, ele quer conhecer mais do Senhor, ele quer desfrutar mais dessa vida nova, ele quer amar mais o Senhor, ele quer servir mais o Senhor, ele quer agradar o Senhor e viver para a glória dele, porque foi salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Essa teoria de que tal segurança na vida dos crentes traz acomodação e produtividade na nossa vida, ela é furada. Não há nada mais furado do que isso, não há nada tão contraditório do que isso. Se o que me motiva a agradar a Deus, então, é conquistar a minha salvação, se o que me motiva a viver para o Senhor, então, é alcançar a salvação de alguma forma, então, meu amado irmão, eu estou entendendo tudo errado. Eu entendo que a salvação, ela é por mérito e não pela graça de Deus, mas nós sabemos que a salvação é 100% graça do Senhor, é pela fé, é 100% pela obra de Cristo, não há mérito nenhum nosso, não há nada que possamos fazer para merecermos tal graça. Se fosse assim, não seria por graça, seria por mérito. Essa segurança de termos essa garantia de salvação, esse selo de Deus em nossa vida, essa marca do Senhor em nossa vida, essa habitação do Espírito em nós, nos garantindo que fomos salvos em Cristo Jesus, não esmorece a nossa fé, muito pelo contrário. Não nos acomoda a um estado de pecado, muito pelo contrário, porque experimentamos a vida nova no Senhor, porque experimentamos algo melhor, muito incomparavelmente, infinitamente melhor. Não vamos querer voltar atrás, não vamos querer voltar à escravidão do pecado, não vamos querer de forma alguma abandonar
A comunhão com o Senhor, não vamos querer de forma alguma receber o que esse mundo tem nos oferecido. Um filho de Deus que sabe que a sua salvação está garantida em Cristo, não tem mais olhos para esse mundo, meu amado. Seus olhos agora são voltados para Cristo, seu desejo, seu amor, sua vontade é o Senhor. Saber que Cristo aniquilou o poder do pecado, que nos aprisionava, nos desperta cada vez mais a amar o Senhor e servi-lo, a viver para a glória dele, a cumprir a vontade dele. Saber que se está salvo no Senhor e que ninguém pode mudar isso, de forma alguma acomoda um discípulo de Cristo. Se alguém se diz discípulo do Senhor, certo da sua salvação, e se acomoda ao pecado e volta a comer a lavagem como um porco, que depois de lavado você volta para o chiqueiro, como diz Hebreus, esse tal nunca experimentou a salvação, não nasceu de novo, não foi uma nova criatura. Por isso, meu amado, nós podemos ter a certeza de que aquele que nasce, experimenta o Senhor, experimenta a comunhão com Ele, é absolvido dos seus pecados, tem a certeza da garantia da sua vida nova no Senhor, a sua salvação no Senhor. Ele quer mais do Senhor. Ele ama cada dia mais o Senhor e busca cada vez mais viver para o Senhor. Em outras palavras, meu amado, se eu não tenho medo da morte, porque eu sei que a morte não tem mais autoridade sobre a minha vida, eu não estou mais aprisionado a ela, porque Jesus Cristo me garante isso, porque Ele venceu a morte por mim, me garantindo a minha vida eterna. Eu enfrento qualquer coisa por esse Senhor e Mestre, por esse Salvador, que me deu essa vida eterna. Por isso, Paulo, voltando a 1 Coríntios 15, agora no verso 5:8, ele diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Não tenha medo, meu irmão. Enfrente o que precisar enfrentar. Suporte o que precisar suportar. Pelo Evangelho, com essa certeza no seu coração. Jesus Cristo tornou a morte inútil. Jesus Cristo me dá a garantia da imortalidade. Ele trouxe luz, Ele me trouxe compreensão de que a minha vida é eterna nele. Não tenha medo de enfrentar o que for. Não tenha medo de nada, não recue, não tenha vergonha de nada, enfrente o que for preciso, suporte as provações pelo Evangelho, porque você é um salvo. Porque a tua vida está mais do que garantida nas mãos do Senhor. Por isso, meu amado, não há nada a temer. Não ceda, não se abale, não desanime diante da provação, diante da luta, diante da perseguição, diante da humilhação, porque a nossa vida está garantida no Senhor. Somos mais do que vencedores. O Senhor nos deu a eternidade. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Não tema, meu amado. Suporte o que for preciso pela escolha que você fez em Cristo, nessa convicção, nessa certeza de quem você é no Senhor, porque a tua vida está garantida no Senhor Jesus Cristo. Não tema, não se envergonhe, suporte os sofrimentos que o Senhor permitir na sua vida, para glorificar a Cristo, para proclamar a Cristo a esse mundo, para levar vida àqueles que precisam. Tenha coragem, muita coragem, e suporte o sofrimento em Cristo Jesus, no nome dele. Vamos orar mais uma vez, meu amado. No nome de Jesus Cristo, Pai, nos colocamos diante do Senhor. Em primeiro lugar, agradecidos por essa paz que temos no coração de saber que a nossa vida, nossa vitória está garantida em Cristo. Que por tua graça fomos salvos e nada pode mudar isso. E em segundo lugar, ó Pai, queremos clamar, suplicar ao Senhor. Nos encha de coragem, para que não recuemos diante de desafio algum, diante de ataque, de tribulação, de humilhação, seja ela qual for, mas que nos mantenhamos firmes, suportando o que for preciso para o Evangelho. Nos dê autoridade, força, poder, nessa garantia que temos no Senhor Jesus Cristo, de que somos teus filhos, para viver a tua vontade, para cumprir o teu querer, para cumprir o teu chamado, a tua vocação. Muito obrigado, Senhor,
por esse privilégio, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Uma noite abençoada para você, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê sempre coragem e ânimo para fazer a vontade dele em todo o tempo. Deus te abençoe.